Você falou de 7 anos atrás, você era outra pessoa, né? Então, lá 7 anos foi quando você percebeu? Quando que deu esse estalo? Assim, foram... O que você sentiu lá? Porque você estava aplicando essa violência emocional? O que estava acontecendo? Com certeza, assim? muita. A primeira coisa, o primeiro problema surge quando eu tenho o desejo de ser mãe para que os meus filhos me tornem feliz. E eu sempre falo que é um desejo egoísta, porque meus filhos já nascem com uma dívida emocional, né? Então, inclusive já sei, as pessoas, então, como assim? Explica melhor. Porque quando eu falo esses assuntos nas minhas redes, as perguntas são sempre muito parecidas. Então, assim, a gente não pode ter filhos com o desejo de que eles nos supram emocionalmente, porque nós teremos que supri-los emocionalmente quando eles vêm ao mundo. Eles não têm como carregar o peso da felicidade dos próprios pais. Essa é uma violência. Inclusive, quantos de nós adultos não vivemos ainda sentindo que somos responsáveis pela felicidade de mamãe e papai nossos, né? Então, o problema todo começa ali. E aí, quando eu começo a perceber que os meus filhos não estão me tornando a pessoa mais feliz do mundo, eu começo a ficar muito frustrada com essa dinâmica e tenho as minhas expectativas completamente... Embora eu seja pedagoga, eu tenho minhas expectativas completamente desajustadas em relação às crianças. Então, se os meus filhos lá com seus 2 anos fizessem uma birra, eu já achava que eu estava educando eles de uma forma errada, que estava errado isso, que eles não deveriam estar chorando. E aí eu estava sendo extremamente violenta com a forma como eu os tratava. Né? Há 7 anos atrás, eles tinham quantos anos? Não, isso ainda estou te contando antes, quando eles nasceram. O Luca tem 10, a Nina tem 8 atualmente. Tá. Isso é antes de eu ter, assim... de bater o desespero de verdade. Tá, entendi. Entendeu? Só pra gente situar idades, assim. Claro, legal. sim. E aí tudo começa a desandar, né? Aí minha filha nasce em seguida 2 anos e 3 meses depois do meu primeiro filho. Engraçado que igualzinho meus filhos. É a mesma diferença? 10 e 8, 2 e 3. Jura? Depois a gente pergunta os meses pra ver se é parecido. E eu começo a ver uma versão minha que eu tinha jurado a vida inteira que eu jamais seria com os meus filhos. E isso começou a me dar desespero, porque eu fiquei assim, não é possível que eu vou viver o resto da minha maternidade nesse sofrimento, seja eles como eu. Não tem como isso funcionar, não é possível. E eu me sentia a pior mãe do mundo. E eu explodia com muita velocidade. Então, meu estopim, eu digo que ele era inexistente, nem tinha estopim, não tinha nem tempo de acender um fogo, eu já explodi imediatamente. Você não tinha essa vozinha calma que você tem hoje? Obrigado pelo elogio, eu vou aceitar, eu não vou dizer que eu não concordo, obrigada. Então, eu era extremamente reativa e a minha reação não era uma reação amena, era uma reação bem apocalíptica, né? E para a criança isso é muito sensível. A criança tem um cérebro em desenvolvimento, então as experiências ficam marcadas com muito mais intensidade, porque são milhões de neurônios desenvolvendo a cada segundo. Então, tudo fica muito mais registrado. E aí, gente, eu só sei que um dia eu sentei na cama e eu falei assim, que eu precisava de ajuda. Eu simplesmente falei, não aguento mais, eu preciso de ajuda. E aí apareceu, alguns dias depois, um conteúdo no meu Instagram sobre uma educação respeitosa, sobre esse caminho alternativo. E eu agarrei nesse caminho alternativo com todas as minhas forças, porque eu não estava mais aguentando ser quem eu era na relação com os meus filhos. E aí, por eu ser autodidata, eu entrei no meu hiperfoco, e aí, assim, o que tinha de conteúdo para eu consumir. E olha, a gente tem que lembrar que na época não tinha tanta essa conversa no Brasil ainda, estava começando, estava nos primórdios, mas tinha muito conteúdo em inglês. E aí, eu tenho o privilégio de me entender bem em inglês, então o que tinha de podcast, gente, eu estava ouvindo. O que tinha de conteúdo de vídeo no YouTube, meu Deus, eu estava 24 horas com um foninho, absorvendo aquilo, bebendo aquilo como se eu tivesse passado anos no deserto, desesperada mesmo, para uma mudança acontecer. E aí eu comecei a ver pequenas mudanças acontecerem. E isso foi 7 anos atrás. Famílias extraordinárias, nossa inspiração.